Boa noite! Hoje, no Telejudiciário 2000, falaremos de um assunto não muito comentado, mas de grande importância para o saber jurídico penal, a fixação da pena. A nossa repórter, Sara Machado, está no campus 1 da Unifem para saber o que as pessoas sabem sobre esse tema. É com você, Sara. Boa noite, estou aqui no campus 1 da Unifem para saber o que os alunos de Direito sabem sobre fixação da pena. Oi, tudo bem? Tudo. Você sabe alguma coisa sobre fixação da pena? Pena? Pena de quem? Luísa, pelo visto os alunos não sabem muito sobre esse assunto. É com você. Boa noite, doutora. É um prazer recebê-la aqui no programa. A senhora pode esclarecer como é feita a fixação da pena? Boa noite a todos. A fixação da pena é a forma que o juiz escolhe a pena que será aplicada. Dentre as preventivas, fixa o montante, determina o regime inicial e, por fim, verifica a possibilidade de substituição da pena, de prisão por restritiva de direitos ou multa. Tudo isso está previsto no artigo 59 do Código Penal Brasileiro. Fixação da pena, artigo 59. O juiz, entendendo a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Inciso 1. As penas aplicáveis dentre as cominadas. Inciso 2. Quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. Inciso 3. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Inciso 4. A substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Doutora, você pode explicar como é feito cada um desses requisitos? Inicialmente, devemos escolher a pena a ser aplicada dentre as previstas. Depois, determinar a quantidade de pena aplicada dentro dos limites legais. E como isso é feito? Com a reforma geral do Código Penal em 1984, adotou-se expressamente o critério trifásico de fixação da pena. Assim, o artigo 68 do Código Penal, que prevê Cálculo da pena, artigo 68. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, as causas de diminuição e de aumento. Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um aumento ou uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Tome a liberdade de convidar uma colega, a ilustre Larissa Araújo, professora de Direito Penal, graduada na Unifem, para explicar claramente o sistema trifásico. Boa noite, doutora Rafaela. Boa noite, Luísa. Eu estou aqui na sala de aula do Telejudiciário 2000 para poder explicar para vocês um pouco sobre o sistema trifásico, que é adotado no Código Penal Brasileiro desde a reforma do Código em 1984. Antes dessa reforma, era adotado o sistema bifásico, onde o juiz aplicava, para somar a quantidade de pena, aplicava somente a pena base e as questões
de reclusão. Espero que vocês tenham entendido como funciona o sistema trifásico e como é feito o cálculo da pena pelo juiz. Boa noite a todos e muito obrigada. E depois, doutora Rafaela, o que é feito? Depois de fixarmos o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, dependendo do tipo de pena e das condições pessoais do réu, devemos fixar o regime inicial fechado, semiaberto ou aberto. Por fim, verificamos a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Há regras para verificar essa substituição? Sim, essas regras estão previstas no artigo 44, inciso 2º, no artigo 60, parágrafo 2º, no artigo 77, inciso 2º, e 78 do Código Penal. Artigo 44. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando, inciso 2, o réu não for reincidente em crime doloso. Critérios especiais da pena de multa. Artigo 60. Na fixação da pena de multa, o juiz deve entender principalmente a situação econômica do réu. Multa substitutiva. Parágrafo 2º. A pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 6 meses, pode ser substituída pela de multa, observando os critérios dos incisos 2 e 3 do artigo 44 deste Código. Requisitos da suspensão da pena. Artigo 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, pode ser suspensa por 2 a 4 anos desde que: inciso 2. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. 78. Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. Parágrafo 1º. No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade, artigo 46, ou submeter-se à limitação de fim de semana, artigo 48. Parágrafo 2º. Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do artigo 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente: proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz, comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Infelizmente, terei que te interromper, doutora, pois está chegando o final do programa. Muito obrigada pela presença, obrigada a todos os telespectadores pela audiência e espero que tenhamos